pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao projeto Destravar em Matemática. Nesse programa, a ideia é trazer para vocês formas, seja tática, técnica, estratégia, para que você destrave em matemática. Eu sou o Ivan Basílio, para você que ainda não me conhece, não acompanha o canal. O tema de hoje é uma continuação da última aula da sexta-feira, onde eu trouxe contas com vírgula. Quero convidar você hoje para uma aula em um formato diferente, mas muito bacana. Vai ser muito legal. Continuando um pouco desse assunto, introduzindo alguns outros que acredito que têm relação e vai contribuir. Então, hoje nós vamos fazer contas direto no caderno. Eu vou mostrar para vocês eu fazendo no caderno mesmo. Sobre contas de multiplicação e divisão com vírgula, né? Contas com vírgula. E também vou dar uma pincelada na base para isso, né? Que é nas 4 operações da matemática: adição, subtração, divisão, multiplicação, também no caderno. Então, para isso, eu convido vocês a irem comigo agora lá para o meu caderno. Vamos nessa? Oi, pessoal, chegamos aqui no meu caderno. Então, pessoal, eu vou começar com multiplicação de números decimais com uma casa decimal. Então, vou multiplicar 2,8 vezes 7,3. Esse é um novo formato aí da aula que eu comentei com vocês. Espero que fique bom, que vocês gostem, né? Depois vocês me falam o que vocês acharam aí, por favor. Vamos lá, então. Fazer da seguinte forma, pessoal. Vamos colocar aqui como que a gente faz para multiplicar. A gente elimina a vírgula, tira a vírgula, né? E depois, no final da conta, a gente vai colocar. Primeiro, antes de tudo, quero explicar o conceito da vírgula aqui. O que significa a vírgula? Elas são décimos, no caso, quando tem só uma casa decimal. Por isso que se chama número decimal. Significa que aqui, esse 2,8 são 2 inteiros e 8 décimos de um inteiro. Ou seja, é um inteiro dividido em 10 partes. Então, aqui tem 8 décimos de um inteiro. Aqui são 7 inteiros e 3 décimos. Então, só para a gente fazer um raciocínio para ficar mais fácil de a gente pensar a respeito, se eu multiplicasse só esse 3 por esse 8 aqui, se são 8 décimos 3 vezes, então significa que ficaria 2 inteiros e 4 décimos. Porque 3 vezes 8 é 24. Como um inteiro está dividido em 10 partes, então como daria 24? 20 são 2 inteiros e 4 são 4 partes de um inteiro dividido em 10 partes. Só para dar um exemplo do que eu estou falando aqui agora, ó, vamos multiplicar então esse 8 por 3. Aqui, ó. 8 vezes 3. Tá um pouco apertado aqui que eu coloquei. Preparei aqui, improvisei esse suporte aqui. E aí aqui eu tô com apoio com livros. Mas vamos lá. Então 3 vezes o número 8. 3 vezes 8 é a mesma coisa que somá-lo 3 vezes. Então, ó, 8 mais 8 mais 8, 8 mais 8, ó, 8 para 8. Então, são 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, quer dizer que aqui dá 16. Com mais 8, 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Então, 8 vezes o número 3 é 24, que é a mesma coisa que 2 inteiros e 4 décimos. Então, só para a gente entender aqui essa parte do décimo, acredito que fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai primeiro tirar. Quando vocês se depararem com uma conta com número decimal, você tira a vírgula e faz a multiplicação normal. Então a gente vai multiplicar aqui 73 por 28. Então vamos lá. 3 vezes o número 8, como nós acabamos de ver, é 24. Sobe o 2. 3 vezes o número 2 é 6. Mais esse 2 que subiu dá 8. Então 3 vezes 28 dá 84. Vamos somar agora com a multiplicação do 7 por 28. Começa assim, viu, pessoal? Sempre do número da direita primeiro. Começa, não é como a gente lê, por exemplo, que a gente lê da esquerda para a direita. Para fazer a conta, a gente começa da direita para a esquerda na multiplicação. Então, 7 vezes o número 8. Eu gosto de, sempre que eu estou ensinando a fazer conta de multiplicação, a já falar sobre o raciocínio matemático, exercitar isso. Então, eu procuro, como que funciona o raciocínio matemático? A mente, quando a gente começa a ficar envolvido com a matemática, você sempre vai facilitar. Por exemplo, o que fica mais fácil para você pensar? Você multiplicar o 7 vezes o número 8 ou multiplicar 8 vezes o número 7? Na minha cabeça fica mais fácil eu multiplicar 8 vezes o número 7. É a mesma coisa, mas fica mais fácil de pensar porque o cérebro ele funciona assim, pessoal, para ficar mais fácil até de explicar. O cérebro ele sempre vai procurar a forma mais simples de fazer as coisas, mais fácil, mais rápido e que gaste menos energia, ou seja, que seja mais produtivo. Isso para tudo na vida. Tava vendo aqui minha unha aqui, perdão, hein, pessoal, minha unha é grande. Desculpa. Da próxima vez eu vou cortar, mas enfim. Isso pra lá que isso é vaidade, né? Tá amarrado. Em nome do Senhor Jesus. Mas aqui, pessoal, o cérebro ele sempre vai procurar a forma mais simples, mais produtiva, mais rápida. Então, eu bater no olho, eu sei que 10 vezes o 7 é 70. Então, é mais rápido eu tirar 2 vezes o 7 de 70. Eu sei que 2 vezes 7 é 14, então é só tirar o 14 de 70, que vai dar 56. Então, aqui eu já sei que vai o 6 aqui, a gente esquece esse 2 e sobe o 5. E 2 vezes o 7 a gente já ouviu agora que é 14, porém, mais 5, 19. Já fiz de cabeça aqui, pessoal, rapidão. Agora é só somar. 4, 8 com 6, 14, sobe 1, 10, sobe 1, 2. Então, a gente viu aqui que nós eliminamos, né? Nós eliminamos. Então, vamos usar o raciocínio aqui, ó, para a gente entender a vírgula. Raciocínio aqui para entender a vírgula. A vírgula, ela está marcando decimal. Vamos pensar aqui. Eu multipliquei 2 vezes o 7. Deu 14. Certo? Deu 14. 2 vezes 7 dá 14. Só que 3 vezes o 8, a gente viu que dá 2,4. Então aqui então agora a gente começa a pegar aqui, a gente pega, pessoal, se a gente for parar para pensar, ó, 2,8 é quase 3. Quase 3, só falta 2 décimos para 3. E aqui é um pouco menos, né? Já não é tão perto, mas é quase 8. Então a gente sabe que 3 vezes um número 8 dá 24. A gente já viu isso.
Mas só que aqui, ó, 2 vezes o 7 dá 14 e 3 vezes o 8 dá 2,4. Então, 16,4. Mas não deu 16,4. Por quê? Porque aqui é quase 3. 3 vezes é pouco menos que 3, ó. Então aqui a gente está multiplicando praticamente 3 vezes o número 7. Então, na verdade, 3 vezes 7 é 21. Então a gente já começa a ter suspeitas aqui de que, pô, a conta tá certa. Isso aqui é uma forma de pensar aquilo que eu falei, uma forma raciocínio matemático, né? Forma de pensar matematicamente. Mas agora vamos para a vírgula. Aqui, pessoal, a gente tem que, como ela é representado aqui, uma casa decimal é décimos, duas casas decimal são centésimos. Então, como deu o resultado foram 4 números, então a gente tem que já considerar os centésimos. Duas casas decimais, né? Perdão, são centésimos. Quando chega a 3, são milésimos. Então aqui a gente coloca a vírgula aqui. Então o resultado foi 20,4. Como que a gente pode tirar a prova disso? Qual que é o contrário da multiplicação? O contrário da soma, né? Da adição é a subtração. Então, assim, o contrário da soma é a subtração. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, para a gente tirar a prova disso, se está certo, a gente vai fazer a divisão dessa conta, desse valor. Eu dividindo tanto o 20,44, perdão, por 2,8, o resultado, desculpa pessoal, tem que ser o 7,3. Da mesma forma, se eu dividir o 20,44 por 7,3, o resultado tem que ser 2,8. Vamos ver então? Vamos fazer aqui. Deixa eu subir um pouco o caderno. Vamos para a segunda parte aqui. 20,44 dividido por 7,3. Aqui, pessoal, a gente tem que eliminar a vírgula também. Porém, agora a gente tem que considerar aquilo que eu falei no começo da aula, que é a questão das casas decimais. Aqui, esse número, ele tem uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Então, ele está dividido aqui em décimos. Porém, esse, como a gente viu, ele tem duas casas decimais, então ele está dividido em centésimo. Então, para eu eliminar a vírgula nesse caso, eu tenho que multiplicar por 10. Aqui eu fui direto, né? Eu fui direto. Mas no caso aqui a gente tem que multiplicar. Se a gente multiplica por 10, aqui a vírgula vai continuar. Por exemplo, eu multiplico por 10 aqui vai dar 73, mas aqui por 10 vai dar 204,4. Então tem que multiplicar por 100 dos dois lados. Multiplicando por 100, aqui vai dar 730 e aqui vai dar 2044. Agora é só fazer a divisão normal, pessoal. Vamos lá. Quantas vezes o 730 cabe aqui no 2044? A gente sabe que 7... Como que a gente tem que pensar matematicamente? Você já tem que ir procurando a forma mais rápida, fácil, que gaste menos energia de fazer a conta na cabeça. Então aqui eu já pensei. Eu sei que tinha uma musiquinha que as meninas pulavam corda quando eu era criança, e elas ficavam cantando. Eu era mais de jogar bola, né? Brinquei já de pular corda, essas coisas assim, de bambolê, mas moleque, né, meu? Eu gostava mais de jogar futebol. Jogar bola, né? Jogar futebol, assim, jogar bola na rua.
Mas eu passava assim, às vezes dava sede, ia pra casa tomar água, eu passava, elas estavam lá cantando uma musiquinha que era assim: 7 e 7 são 14, mais 7, 21. Tenho 7 namorado, mas não gosto de nenhum. Eu usava essa conta, meu, na escola, na hora de fazer conta que tinha 7. Então eu sei que 3, 7 mais 7, né? São 14 mais 7, 21. Então eu sei que 3 vezes 7 são 21. Se 3 vezes 7 são 21, aqui já passou, ó, então não vai caber 3 vezes, cabe 2 vezes. Mas quanto que sobrou então? Vamos fazer aqui, ó. 730 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 160. Então, vamos subtrair o 1460 do 2044. 4 menos 0 é 0. Empresta 1 aqui, vai dar 10. Empresto 1, vai dar 14. Aqui sobra 8. Aqui ficou 9. Eu empresto 1. 19 menos 4, 15. Sobe 1. 1 menos 1, 0. Então, deu 584. O 730 cabe no 584? Não cabe. Então, aqui a gente vai ter que ir passar para a casa decimal, para os décimos, né? Para saber já que ele não cabe, quantas partes de 10, né? Só que aí, como transformei aqui em décimos, acrescento um 0 aqui. Agora a gente faz a conta. Quantas vezes o 730 cabe no 5.840? Aqui, ó, eu posso já fazer aqui, ó. Eu sei que 5 vezes 7 são 335, então 5 vezes o 700 daria 3.500, 6, 4.200, 7, 4.900, 8, 5.600. Então já sei que cabe 8 vezes. 8 vezes eu já tenho certeza. Mais 8 vezes daria 5.600. E aí, o 240 que sobra? O 240, se eu multiplicar 30 por 8, olha quanto vai dar, ó. 0, 240. Da mesma forma, ó. 700. Tá dando para enxergar aqui? Deixa eu subir, perdão, pessoal. Então aqui, ó, a gente viu que deu quanto? Ó, 240 daquilo que eu tava falando. O 700, só para vocês verem o raciocínio que eu fiz de cabeça. 700 vezes 8, ó, quanto dá? 0, 0. Aquele raciocínio, eu acho mais fácil eu multiplicar o 8 vezes 7, que eu sei que 8 vezes 7 é 70, menos 14, que são as duas vezes que falta, dá 500 e, aliás, dá 56. Então aqui deu 5.600. 5.600 vai dar uma conta negativa, mas só para ficar mais rápido aqui, ó. Para ver quanto que sobra, ó, empresta aqui. Aliás, 0 dá 0 mesmo. Perdão, aqui tá errado. 0 menos 0 é 0. Empresta 1, dá 6. Aqui empresta 1, 15. Aliás, peraí. 5. Tá ao contrário. Deixa eu fazer do jeito. Vamos fazer do jeito comum mesmo, que aqui vai ficar muito enrolado, pessoal. Esquece essa daqui. Vamos multiplicar da forma mais fácil. 240.
Tá vendo? Que é esse daqui, ó. Então, quer dizer que os 700, dos 730, se dividir 730, os 700 cabe aqui 8 vezes, e o 30 vai caber 8 vezes nos 240 que sobrou. Então aqui deu 8 e sobrou 0. Então a gente viu que tá certo aqui, pessoal. A gente fez a conta e a gente viu que está certo. Agora, só para a gente tirar a limpo, vamos fazer o outro caminho? Eu dividi o 20,44 por 7,3 e deu 2,8. Vamos dividir agora o 20,44 por 2,8. E vamos ver se vai dar o 7,3. Aqui, ó. A gente já viu que tem que multiplicar por 100 os dois lados. Multiplicando por 100 aqui, vai dar 2044 por 10, 280 por 100. Aliás, por 10, 28 por 100, 280. Eu sei que 10 vezes o 28 dá 280. Então, 9 já vai dar em torno de 500. Vai dar em torno de 2.000 e 2.500, né? Porque aqui é quase 300. E 8 vezes vai dar em torno de 2.200. Ainda está acima. Então, já sei que vai dar 7 vezes. Que cabe 7 vezes. Porque se eu tirar 300, vai dar em torno de 2.200. Se eu tirar, já vai ter em torno de 1.900 alguma coisa. Então, entenderam o raciocínio que eu fiz? O que eu faço já de cara quando eu pego uma conta? Eu já vejo a forma mais fácil de eu multiplicar para saber. Aqui eu sei que eu tenho que saber quantas vezes 280 cabe dentro do 2.400. Então, eu sei que 10 vezes 280 dá 2.800. Tá acima, então não são 10 vezes que cabe. 9, como aqui quase 300, vamos tirar 300. Pensa assim, tira quase 300 de 2.800. Vai dar em torno de 2.500 alguma coisa. 9 não é, ainda está acima. Se eu tirar mais 300, vai dar em torno de 2.200 alguma coisa. Ainda está acima. Agora, se eu tirar 300 de 2.200 alguma coisa, eu sei que vai dar 1.900 alguma coisa. Então, 7 vezes eu já sei que cabe. Só que como que eu vou saber quanto que eu tenho que tirar daqui? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar o 2.800 por 7. 7 vezes 0, 0. Aqui eu sei que dá 56, que a gente já fez pra caramba essa conta hoje, né? 2 vezes o 7, 14, com 5, 19. Ó, 1960. É só subtrair um do outro, pessoal. Quando o maior está em cima, é bem mais fácil, né? 4 menos 0, 4. Aqui eu não consigo subtrair, porque o 4 é menor. Então, eu empresto do lado. Então, o 2 vai emprestar um para cá. E esse vai emprestar um para cá. Aqui vai ficar com 9. Então, 14 menos 6 dá 8. Aqui... 9 menos 9 dá 0. E 1 que ficou aqui, menos 1 dá 0. Meu, eu sei que sobrou 7 vezes. Só que aí que tá. Sobrou 80... Perdão, cabe 7 vezes, sobrou 84. O 280 cabe dentro do 84? Não, então eu tenho que transformar o 84 em centésimos. Aliás... Acrescenta um 0 para transformar o 7 em décimo. Quantas vezes o 280 cabe no 840? Meu, eu sei que
3 vezes o 2 é 6 e 3 vezes o 8 é 24. Então, de cara, eu já mato, ó. 3 vezes o 200. Aliás, já ia colocando o resultado aqui. 3 vezes o 200 dá 600 mais 3, aí o 80. 3 vezes o 80 dá 240. Aqui para vocês enxergarem, pessoal. 600 mais 240 dá 0, 4, 8. 840 aqui, ó. Então quer dizer que o 280 cabe no 840 3 vezes. Chegamos nos dois resultados, hein? Então, como nós vimos, o 20,44 dividido por 2,8 deu 7,3, então está certo. Da mesma forma que o 20,44 dividido por 7,3 deu 2,8, então tá certo. Então hoje, pessoal, a gente complementou o vídeo da aula passada de sexta-feira, onde nós vimos a forma base, né, básica de como fazer aí a conta a decimal. A gente entendeu o conceito base e hoje eu quis trazer para vocês como que é possível fazer na mão, na prática, né? Para dar mais segurança, para na hora de fazer ali no dia a dia, seja nos seus estudos ou na sua profissão, que você consiga ter segurança aí e saber um pouco como que é. Porque às vezes a gente pensa assim, meu, será que eu tô fazendo certo? Eu, pelo menos, sempre pensei assim. Meu, será que eu tô fazendo certo? Agora que eu já acabei com as contas aqui, pessoal, vou pedir licença que eu vou virar a câmera para falar um pouco com vocês antes de finalizar a aula. Só um instante. Deixa eu girar aqui. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Então, para finalizar, né, eu quis trazer para vocês como que a gente faz na prática, no caderno ali, porque não sei se acontece isso com vocês. Eu, desde criança até hoje, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu penso assim, meu, será que eu tô fazendo certo e tal? Então, quando eu vejo alguém fazendo e eu vejo que eu tô, pô, eu penso assim, meu, tô fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de jogar videogame, né? Gosto de jogar FIFA. Às vezes eu jogava só o PES, não jogava FIFA, eu achava mais complicado e tal. E aí eu comecei a jogar tal e comecei a fazer uma coisa ou outra, tive uma dificuldade aqui e ali, mas comecei a acertar. E às vezes me deu curiosidade, eu fui ver vídeos de pessoas jogando na internet, né? E aí eu pensei, meu, eu, eu que comecei agora, tô fazendo igual essa pessoa que joga há muito tempo, que joga bem. Isso me passou segurança. Pô, tô no caminho certo. Essa é a minha intenção, sabe? De passar um pouco para vocês como que é o raciocínio de quem já lida com matemática, gosta, já tem certa facilidade, já lida com isso. E, meu, matemática é prática, para falar a verdade, como tudo na vida, né? Praticamente tudo aí é prática. Então, quis passar para vocês aí um pouco, né, disso e espero que tenha ajudado. Foi um formato diferente, né, nas aulas anteriores. Eu coloquei no PowerPoint e tal e improvisei aqui um suporte hoje. Quis passar para vocês aí dessa forma, a forma prática. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que é um prazer sempre responder. E me fala, né, o que vocês acharam desse formato da aula, por gentileza. É legal também, porque aí fico sabendo se vocês gostaram para eu fazer mais nesse formato, se vocês preferem a apresentação no PowerPoint.
Qualquer crítica também é sempre bem-vinda para eu melhorar, né? E se tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram que eu fale, se vocês não gostaram de algo, como que poderia ficar melhor. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Agora, assim, procura praticar. Qualquer coisa, deixa no comentário. Se precisar de exercício, quiser que eu passe, tranquilo também, é sempre um prazer. É só agora mesmo praticar e porque matemática é isso, é prática, né? E aos poucos vocês vão ficar familiarizados, vai ficar ali mais habituado com esse tipo de conta. Vocês viram que assim, de início, meu, contar com vírgula, complicado. Mas é super simples, é só entender o conceito ali das casas decimal, né? Casas decimais. Meu, eu vou pesquisar isso. Desculpa aí se eu estiver falando errado. Como que é o plural? São casas decimais, né? Plural de decimal, perdão, pessoal. Mas então é isso. Então, eu espero que tenha ajudado. E é só praticar, entender ali o conceito de uma vírgula, um número após a vírgula é décimo, dois algarismos são centésimos, 3 milésimos e aí por diante. Então, multiplica ali. Se tiver um número à direita da vírgula, multiplica por 10, 2 por 100. Perdão, que aí vai multiplicar dos dois lados. E vocês vão conseguir aí resolver. Aí depois é só questão de conta mesmo, de fazer conta de dividir. Se tiver alguma dificuldade nisso, pode ficar tranquilo, por favor, que eu pretendo aí em breve fazer uma aula com tirando dúvidas aí sobre contas fundamentais, né? As 4 operações fundamentais da matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação, que vai ajudar bastante também nesse assunto. Então é isso, pessoal. Quero agradecê-los aí pela companhia, né? Por acompanharem a aula. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer. Eu acho muito legal fazer essas aulas para vocês. E nos vemos na próxima, né? Em nome do Senhor Jesus, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais.